Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. Família superando todas as barreiras. Irmãos, nós precisamos entender que a família existe as suas ocupações de forma diária. E se você olhar como tem sido essas ocupações, não é somente o trabalho para manter e sustentar a família. Isso é algo que de fato é necessário e faz parte da casa do lar. Em casa, a mãe cuida dos afazeres de casa. E fora de casa, o homem cuida dos afazeres de fato do trabalho ou da empresa. Mas nós sabemos que nós temos 24 horas, então se a gente tira 8 horas para trabalhar e 8 horas fazer os afazeres de casa, então sobra essas 16 horas. Contabilizando isso, nós temos 16 horas de sobra. Aí a gente coloca 8 horas para dormir e descansar, então sobrou 8 horas. Então a gente sobrou essas 8 horas e a gente pergunta o que é a família, o que nós. A gente não pode simplesmente jogar em cima de tudo isso sobre a responsabilidade dos pais, do casal, do cônjuge, mas nós temos que olhar de fato geral e a gente precisa ter esse olhar fixo para nós. Veja, quando a gente fala sobre a família em si, sobre a sua própria ocupação, meus irmãos, tirando esses dois períodos que eu acabei de citar para vocês, o trabalho ou a fazer de casa da mãe, ou o descansar ou dormir, sobre essas 8 horas. É sobre essas 8 horas que a gente precisa meditar e precisa refletir. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender quais têm sido, de fato, as nossas ocupações. Deixa eu te dizer para vocês aqui, presta atenção que eu quero que você possa ampliar essa visão, entender que a gente precisa superar essa grande barreira entre a nossa própria família, porque muitas vezes nós estamos colocando barreira, nós estamos criando ponte para unir a família, nós estamos distanciando família. E isso está sendo um grande problema. Por exemplo, se a gente vai num restaurante, vai no lanchonete, aquela família, infelizmente, não há um diálogo, não há conversa. Cada um pega o seu celular e se a família for sair para uma pizza, aí fala assim: pai, eu vou convidar meu amigo. A filha fala assim: pai, eu vou convidar meu namorado. Aí a mulher fala assim: não, meu amor, vou convidar minha amiga. Aí, o que acontece? Todo mundo conversa com seus amigos. O pai que chamou para comer aquela pizza em família acabou não sendo uma pizza entre família, se tornou uma família em torno de amigos. E isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, pois infelizmente ali criou barreiras para haver um diálogo entre famílias, e isso destrói famílias. Porque se você entender que priorizou estar com os amigos, estar com aquelas pessoas, significa que olhou para a família e fala: eu não tenho que conversar, não quero ficar próximo da minha família, então eu prefiro ficar com meus amigos, ou meus amigos são mais especiais que a minha família. E aí cria uma barreira. É isso que muitas vezes tem acontecido. É isso que muitas vezes isso acontece. Entende? Veja, aí você fala: Wênio, isso tem acontecido mesmo na minha própria casa. Isso tem acontecido muitas vezes quando a gente sai. Não é isso? Veja bem, é algo muito sério que a gente precisa analisar. Tudo bem, eu sei que você tem amigos especiais, eu sei que você tem uma preferência, mas é uma pizza em família. Deixa esse momento com o seu amigo, a pessoa que você gosta, para outro momento. Esse é o momento em família. Como fazer isso? Entender, meu irmão. A gente precisa ter esse senso. Como fazer isso? Organizar. Entende? Deixa eu fazer uma partilha para vocês aqui. Eu decidi fazer um churrasquinho entre família. E aí eu disse para minha família: ó, quem vai para esse churrasco somente a nossa família, só nós. E aí nós começamos a assar carne, a comer, e aí dialogar entre nós. E aí foi.
E é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer entre nós. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Quando a gente começar a ter essas prioridades sobre família, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda entre nós. Muda. Muda porque a gente olha pra família e vê a importância da família. E veja, dentro da minha família, um foi acender a churrasqueira, outro foi preparar a churrasqueira, outro foi cortar a carne, outro foi colocar a carne passar, outro foi passar o sal grosso, outro foi cortar, outro tava comendo, e assim foi. Então foi uma coisa alegre, uma coisa que de fato a gente superou essas barreiras. Mas, meus irmãos, como que a gente organiza isso? Como é que a gente faz isso? Muitas das vezes, meus irmãos, presta atenção. Eu digo pra vocês uma coisa com sinceridade. Sair é bom. Pode sair? Pode. Eu sei que muitas vezes a mulher tá muito cansada em lavar a louça, em cozinhar uma comida e tal. Eu sei que a mulher anda muito cansada. Mas quando a gente faz em casa, fica uma coisa tão natural, fica uma coisa tão boa. Eu não tô dizendo pro homem não deve sair. Claro que deve sair. Dentro de mim eu penso, o Enio pensa. Família é bom ser em casa. Agora, entre o cônjuge, deve sempre sair. Pra ter um abraço, um beijo, palavras de elogio. Isso é bom entre os dois. Mas em casa é bom com os filhos. Fazer aquele churrasco, fazer aquele almoço, aquela coisa diferente. É isso aqui que deve fazer. E isso supera essas barreiras. Só que uma coisa que a gente precisa entender é uma coisa. Todos nós precisamos lutar. Uma coisa que tem destruído muita família, quando a família se reúne, a família está na mesa, é o celular, é o smartphone. A gente precisa desligar o Wi-Fi. Colocar ele no silencioso por aquele instante, aquele momento. Mas fazer o que precisa ser feito. Como fazer isso? A gente precisa de fato superar essa barreira. Essa grande barreira dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Então, a partir de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa olhar para a nossa família e querer superar essa grande barreira. Exatamente. Eu lembro que uma família chegou para mim e disse para mim, Enio, a minha família quando se reúne é muita briga, muita discórdia e tarará. Eu disse para ela, olha, para restaurar a sua família, para superar essa barreira, esse conflito, o que é? E aí, minhas irmãs, eu falei com ela uma coisa. Ela dizia que um dos filhos não queria se reunir, se relacionar, pois eles tinham bebida alcoólica. O pai bebia e sempre falava besteira. Começava a falar besteira e a filha não gostava. E aí eu falei pra mãe, você tem que dizer pro seu marido que cachaça não, bebida não. Ele conversou com ela e disse, não, porque quando você bebe, você sai fora do controle. E ela disse isso. Eu digo uma coisa pra vocês. Você precisa tirar uma coisa dentro da casa de vocês para superar essa barreira, tire. Tire o quanto antes. Se é a bebida, tire. Se é música profana, tire. Se é palavras indecentes, tire. Mas que a gente possa superar essas barreiras dentro da nossa própria casa. Porque essas coisas... o Enio, que tem uma cervejinha? Eu digo pra vocês uma coisa. Beber não é pecado, mas infelizmente tem pessoas que não sabem beber. Não tem o controle, não tem o domínio da bebida. Isso tem destruído muito a nossa família. Isso é um grande problema, isso é um grande risco que tem acontecido. E nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. E cada um de nós precisamos ter esse olhar. De olhar, de querer vencer e superar essas barreiras dentro da nossa própria casa. Como fazer isso? Como lidar com isso? É eu querendo superar. É eu querendo vencer. Como nós podemos dar esse passo? Meus irmãos, tem coisas que não ajuda. Tem coisas que não nos supera. Entende? São coisas, são detalhes que muitas vezes tem destruído. Entende?
Deixa eu dizer outra coisa aqui. Eu lembro que um dia teve um aniversário. E dentro desse aniversário, o que aconteceu? A aniversariante chegou e fez surpresa pra ela. Nessa surpresa, ela chegou pra mim que não convidou os amigos da aniversariante. Só que o aniversário era pro aniversariante e os pais estavam sem condições de fazer uma festa para todos, especialmente para a família, para casa. E essa menina ficou muito triste, muito decepcionada, queria ver os amigos e amigas. E nós precisamos entender uma coisa: nem sempre há essa importância, essa necessidade de convidar amigos, pessoas. A gente não pode fazer isso, não pode deixar isso acontecer, de querer convidar amigos, pessoas. Wênio, por quê? Porque o importante é a família. Os amigos são seus amigos. Quando você tiver a oportunidade de convidar seus amigos, convide. Mas a maior importância é a família. Porque não convidou os seus amigos, quer dizer que você vai ficar chateado com a sua própria família. Se sua família não teve condições, é entender que eles quis fazer alguma coisa, pelo menos alguma coisa para vocês. Pelo menos eles quisem fazer alguma coisa para vocês. E é isso que você tem que entender. É isso que você precisa compreender. Pelo menos a família quis fazer algo para vocês. Que a gente possamos olhar para nossa família nesse sentido. Meus irmãos, veja, muitas das vezes a nossa família quer nos reunir para um jantar, para comer uma pizza, para um almoço. Só que muitas das vezes a gente chega lá, não troca palavras, não entra em um diálogo, em um consenso. A gente precisa nos abrir a isso, a esse diálogo, a essa conversa. A gente precisa superar isso. Muitas das vezes a gente fica com aquele rancor de décadas, anos e anos. A gente precisa ser curado disso, porque isso destrói famílias. Coisas do passado, deixa no passado. Isso não pode destruir a família, fazer a família ficar separada por coisas do passado. Eu não aceito que fulano falou isso de mim, então eu não quero mais estar no mesmo ambiente que ele. Eu te pergunto pra você, minha irmã, que tem ódio do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, de alguém na sua casa. Será que você nunca falou nada demais, besteira? Então, a gente precisa superar essa grande barreira do passado. Porque já diz a palavra passado, já foi, aconteceu. E quando a gente olha para esse princípio, a gente entende que maior é a família. A família é um presente de Deus, é um dom de Deus. A gente precisa superar essa mágoa, esse ódio. Só que muitas das vezes eu e você estamos guardando isso dentro de nós. Isso só traz para dentro de nós só tristeza, angústia. E eu te pergunto, meu irmão, você quer colocar distância ou aproximar deles? Será que isso vale a pena? É isso que a gente precisa pensar e refletir. Talvez muitos de nós estamos assim. Isso é eu e a você. Por causa de um passado. Por causa quando você era criança, seus pais não te deu um presente, agora você não ama seus pais, você não gosta dos seus pais porque ele não deu aquele presente, porque ele não fez aquele aniversário de 15 anos. Muitas vezes a gente tem isso na cabeça e eu te pergunto, meu irmão, e eu te pergunto, minha irmã, será que isso é tão importante? É tão necessário? Eu te pergunto pra você, eu falo isso com você, será que isso é tão importante? Eu faço essa grande reflexão, será que isso é tão necessário? Esse detalhe de 10 anos atrás, 20 anos atrás. E muitas das vezes isso sou eu e você guardando isso dentro de mim, mas com essa barreira. E muitas vezes a gente só vai lá, mas a gente não diz que a gente ama o nosso pai, ama a nossa mãe. E a gente olha nossos pais e eu te pergunto, será que quando você vê os seus pais no caixão, é essa hora que você vai dizer que você o ama? É essa hora, é esse momento, é esse instante? Eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã,
Você vai deixar para esse momento, para esse instante? Que você possamos hoje querer superar isso. Como começar? Hoje. Que dia? Que momento? Agora. Nós precisamos superar essa barreira, essa dificuldade dentro de nós. Meus irmãos, somos nós que colocamos barreiras. Somos nós que impedimos da família estar unida. Família que reza unida permanece unida. Então nós temos que colocar, nós darmos as mãos. Chega. Vamos tirar um dia. Eu não digo todo final de semana estar na casa dos pais, pelo menos no final de semana ir até a casa dos pais. E você que mora longe, pelo menos ficar uma semana com seus pais. Nós precisamos priorizar. Priorizar querer estar próximo dos seus pais. Priorizar querer cuidar da sua família enquanto você tem. E é isso que a gente precisa querer superar. Eu lembro que os pais chegam pra mim e falam assim: Wênio, meu filho, depois que ele cresceu, ele só trouxe pra mim dor de cabeça. Muita dor de cabeça, muita vergonha. Hoje não tenho coragem de olhar na cara do meu próprio filho. Tanto mal que ele fez. Eu queria te dizer uma coisa pra você, mãe, você pai, que talvez viu seu filho no álcool, nas drogas, na sexualidade. Eu queria te dizer uma coisa pra vocês. Quando ele nasceu, ele trouxe alegria. Quando ele estava no seu colo, ele trouxe alegria. Deixa eu te dizer, isso é uma fase. E em nome de Jesus, essa fase vai passar e vocês vão superar. Ajuda eles a se libertar dessa situação, dessa realidade. Ajuda eles. Apoia, incentiva eles a sair dessa vida errada. Eu não estou dizendo que a vida deles está certa, mas apoia eles a sair dessa vida errada. É isso que eu disse. A gente precisa apoiar, a gente precisa orientar, ajudar. Cada um de nós. Precisamos começar isso de cada um de nós. Isso precisa começar de mim e de você. Como? Querendo incentivar. Não dar as costas. Não apontar. Não dizer, não jogar na cara: eu não te ensinei isso. Pra que você envolveu com pessoas que não prestam? Eu te disse, eu te falei, eu te dei bom conselho, mas você foi cabeça dura. Não, meu irmão, essas palavras não vai ajudar em nada. Vai destruir, vai criar barreiras, vai criar mágoa, ódio, rancor, vai criar distanciamento. E isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, isso eu não posso, nem você pode falar isso. Eu sei que dá vontade de falar. Eu sei que isso muitas vezes são desabafos, mas isso não adianta de nada, não serve de nada. Eu sei que o que eu vou falar não é fácil de fazer, mas engole de travessa e ajuda, apoia, orienta, aconselha. É o melhor caminho, é o melhor método. Isso é pra mim e pra você. Na família, na casa, não tem ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito, mas a gente precisa lutar para superar essas barreiras. Que cada um de nós possamos de fato fazer isso hoje, agora. Para superar tudo isso, esses conflitos, é dar a mão, é abraçar, beijar, dizer que ama, tratar com carinho, com amor. É isso que eu e você precisamos agir o quanto antes. Nós vamos agora ler um relato retirado do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler agora, a partir de agora, por favor. Descubra como o Padre Pio acabou com a infestação de piolhos nas plantações. Frei Pio regressou para junto da família, em Pietrelcina, durante os primeiros meses de 1909. O seu pai e o seu irmão mais velho, Michele, tinham partido havia pouco tempo para a América. Vivia por isso com a mãe e as irmãs. Viu-se livre de regras e horários. Os seus dias já não eram marcados pela sequência metódica das obrigações conventuais. Agora tinha de organizar a própria vida como melhor lhe parecesse. Estava em casa por questões de saúde.
O seu principal dever era tratar-se, portanto, e viver ao ar livre. Como continuava a ser um religioso, devia cumprir os deveres de oração previstos para os religiosos. Missa de manhã, recitação do ofício divino, terço, etc. Aparentemente, a sua vida desenrolava-se dentro da maior normalidade. As pessoas viam-no passar na aldeia, sempre recolhido e silencioso. No entanto, era afável e cordial para com todos. As pessoas estimavam-no muito. Tinham intuído que naquele jovem religioso se davam fatos misteriosos. Sentiam nele o fascínio do céu. Muitos o consideravam santo e recorriam a ele pedindo-lhe orações. Em abril de 1913, os piolhos infestaram as favas em plena floração. Cada plantinha estava infestada daqueles insetos que, interrompendo o desenvolvimento do fruto, arruinava a colheita. Certo camponês pensou recorrer a Padre Pio e pediu-lhe que fosse à sua propriedade para abençoar a plantação. O padre assim fez, e enquanto caminhava, rezando e abençoando, os piolhos caíam das favas, fulminados. Outros camponeses recorreram a ele, e por toda a parte as orações do padre destruíam os insetos. Numa semana, todas as plantações de favas foram libertadas e a colheita foi abundante. Livro Padre Pio, um santo entre nós. Autor Renzo Alegre. Página 145.